Olá, boa noite. Estamos começando mais um Opinião e Debate aqui na RS Play TV, canal 524 da Claro Digital, com as principais manchetes do dia. Inverno rigoroso no Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã, temperaturas negativas em mais de 14, em exatamente 14 municípios do Rio Grande do Sul. A mínima chegou a menos 4,9. Sensação térmica com menos 16 em São José dos Ausentes. Gelo na pista provoca bloqueio parcial, né, e preventivo na BR-116 em Caxias do Sul. Guaíba acima da cota de alerta. Sinos e Gravataí estão acima da cota de inundação. É muita água que desce para esses rios. O Rio Uruguai também. Taquari em tendência de estabilização nesse momento. Eldorado do Sul, Santa Cruz decretam emergência em função da chuva. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para a onda de frio até sexta-feira no Rio Grande do Sul, com temperaturas 5 graus abaixo da média. Para o período, na faixa litorânea, o alerta é para ventos. Ventos fortes que sopraram no Uruguai e na Argentina. No Uruguai, na província de Maldonado, nós tivemos inclusive neve e rajadas de vento que chegaram de 80 a 100 km por hora. Realmente o inverno começou dando as suas caras da forma mais rigorosa possível. E na previsão do tempo, ainda nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né, uma previsão que até sexta-feira é alerta laranja para o frio extremo que nós teremos aqui. Na quinta-feira, frio com chuva. Em âmbito nacional, as manchetes ficam por conta do governo federal, que hoje o presidente do INSS foi chamado ao STF para uma audiência de conciliação para saber como é que fica o pagamento dos aposentados que foram lesados, fraudados, né, logrados, roubados por essa quadrilha, por essa máfia que lesou os nossos aposentados. Pois bem, a notícia agora à tarde é que a partir do dia 24 de julho, então a partir do dia 24 agora desse próximo mês, começarão a ser ressarcidos. Agora como, quais os valores, né, e quantas parcelas, se será parcelado, certamente não será pago tudo de uma vez só, isso também não foi dito. Ou não sabemos, né, porque a audiência foi fechada. Também o STF hoje fez uma acariação entre Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, e o ex-ministro Braga Neto, sobre as questões que envolveram o dia 8 de janeiro. Né? Mauro Cid disse que recebeu dinheiro do Braga Neto disse que não deu dinheiro para o Mauro Cid, e essa audiência que foi solicitada pelos advogados dessas duas partes, né, para tentar mostrar o contraditório entre eles. No comentário, né, nas notícias internacionais, chamou atenção após Trump anunciar um cessar-fogo entre Israel e Irã, que após o anúncio de Trump, houve bombardeio de ambas as partes, começando pelo Irã e depois revidado por Israel. Mas agora à tarde, parece que conseguiram se acertar e fizeram aí então mais um acordo de cessar-fogo dessa guerra que até aqui durou 12 dias. Israel diz que a partir de agora vai se concentrar na faixa de Gaza, vai se concentrar em terminar definitivamente com o grupo Hamas e recuperar aqueles que ainda estão na posse dos terroristas do Hamas. Também Mundial entre clubes, Botafogo e Palmeiras se enfrentarão nas oitavas de final. É a segunda vez
que times brasileiros se enfrentam, né, em uma competição mundial como essa. É uma pena, mas um vai ficar para trás. Bom que deixasse para se enfrentar lá na frente, né? Hoje, às 22 horas, o Flamengo joga contra o Los Angeles, né, mas já está classificado em primeiro lugar no grupo e espera para ver o adversário, né, nas oitavas entre o Bayern de Munique, o Benfica ou o Boca Juniors. Também o Fluminense decide amanhã sua classificação e o adversário vai enfrentar nas oitavas de final jogando contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul. E aqui comigo nos estúdios já estão presentes aqui 2 convidados, né, que já fazem parte dessa bancada. Doutor veterinário, né, presidente representando aqui o Conselho Regional de Medicina Veterinária, Mauro Moreira, que hoje vem falar um pouco da sua experiência de ter acompanhado a comitiva gaúcha no anúncio na França, em Paris, de Rio Grande do Sul como zona livre de febre aftosa, né, Mauro? Que vitória, hein, Mauro? Vitória e uma grande conquista. Uma grande conquista. Imagina para ti que começou lá atrás. Como vacinador. Como vacinador, quando foi decretado que nós tínhamos aqui, então, febre aftosa. E hoje, como presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, já vamos falar sobre esse assunto. E comigo ele, que é o repórter que vai atrás da notícia. Está na ponta da lança da notícia, né? Grande Sérgio Martins, nosso parceiro de primeira hora, que esteve na posse do TRF4 e hoje no Mentes Brilhantes. É verdade. Tivemos também nos 10 anos do CPC, que é o Código de Processo Civil, e também tivemos aqui a posse do desembargador João Batista Pinto Silveira, que tomou posse no TRF4 e que teve muito prestigiado com ministros do FTS. Brasília esteve aqui, um prestígio assim, olha, poucas vezes eu vi uma posse tão prestigiada. Também teve a OAB também esteve presente, foi um dos grandes destaques, e tivemos hoje também ainda não terminou o evento, nós já estamos dando a notícia, Mentes Brilhantes, que tem como base tornar as mentes hoje muito mais, que nós temos que nos reinventar, essa é a mensagem de Mentes Brilhantes, se reinventar e se superar, claro, todos os dias. Mentes Brilhantes no Araújo Viana, mas vamos aproveitar que o Sérgio já falou da questão da posse do TRF4. TRF4 que ainda não era popularmente conhecido até, né, a chegada do Lula. A chegada do Lula, né, até a questão que houve da Lava Jato. Da Lava Jato, onde houve o julgamento, então, que depois acabou sendo anulado, né? E que deu notoriedade, né? E aí, de certa forma, popularizou. Mas realmente é uma corte muito importante, né? Congrega aqui todo o sul do país. Vamos assistir um pouquinho aí dessa entrevista que o Sérgio fez, né, com o ministro Luiz Edson Fachin, ministro do STF, atual vice-presidente do STF, logo deve ser o presidente, e também o presidente da OAB, o Leonardo Lamacchia. O Lamacchia também com o ministro Fachin aqui. A presença do ministro Fachin hoje aqui chancela esse evento. Dizendo para ele sendo bem-vindo à sua terra natal, né? Ministro que é gaúcho, vai assumir agora a presidência do Supremo, e nós aqui para abraçarmos o presidente Fernando Quadros, que deixa a presidência e fez uma belíssima e exitosa gestão, e abraçar o presidente eleito que toma posse, João Batista Pinto Silveira, para nosso orgulho oriundo do 5º da Advocacia. Uma mensagem ao desembargador federal, João Batista Pinto Silveira, presidente hoje, tomando posse. A posse do desembargador João Batista Silveira, ela é muito simbólica, porque ela é representativa de uma atuação firme e serena que ele teve como magistrado nesses 21 anos que atua perante o Tribunal Regional Federal, e por todos os anos
que granjeou como experiência na atuação como advogado. Portanto, o dia de hoje é um dia de celebração do sistema de justiça, das funções essenciais da justiça, da advocacia, da magistratura e de outras funções extremamente importantes. A mensagem é de pleno êxito e muito sucesso nessa jornada. Presidente da OAB, doutor Leonardo Martins, a presença do ministro aqui chancela, transitado e julgado. Sem nenhuma dúvida, e mostra o respeito que o TRF tem em nível nacional aqui com a presença do ministro Fachin, a quem nós agradecemos por estar conosco nessa cerimônia de posse. Não, então, concorrida a cerimônia de posse do novo presidente do TRF4. Mas já está conosco aqui nos estúdios da RS Play TV o professor Mário de Lima, economista, que hoje vem falar de um tema muito importante aí, que é a governança e financiamento de infraestruturas para adaptação climática, né? Porque obras de drenagem, obras de contenção, né? Tudo isso são infraestruturas que precisam ser feitas, né? Que estão com dificuldade de serem feitas, às vezes por falta de dinheiro, né? Mas boa parte delas é pela dificuldade de se fazerem os projetos rodarem, pela burocracia que nós temos no nosso estado. Mas nós vamos aproveitar também para ver a previsão do tempo nesse momento. Você que está em casa, eu falei aqui que hoje o Uruguai enfrentou neve, forte ressaca e estragos com o vento de um ciclone. E também a neve que caiu na Grande Buenos Aires, após uma década, neve em Buenos Aires, né? Não é Bariloche, é Buenos Aires. Então, geralmente quando isso acontece por lá, ele chega aqui. Porque o nosso frio, ele chega ou da Argentina ou do Uruguai. E agora, pelo jeito, nós estamos com os dois flancos congelados. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo? Como é que fica o tempo para amanhã em Porto Alegre e em algumas regiões do nosso estado. Vamos ver aqui, Porto Alegre. Hoje já deve chegar a mínima a 4 graus, então hoje à noite não tem, quem puder fique em casa, né? É uma noite para se recolher, assistir o jogo do Flamengo e ficar em casa, que é para não adoecer. 4 graus deve chegar hoje em Porto Alegre. A máxima foi de 12, mas também foi rapidinho, no meio da tarde. Amanhã, quarta-feira, aquece um pouquinho, a mínima será de 9 graus, né? Máxima de 16, e na quinta já volta a chuva. Agora, é uma chuva quinta-feira, pode ver aqui, já com a temperatura baixa. Então, é chuva e frio na quinta-feira. 8 graus a mínima e a máxima de 14, não esquenta muito. Sexta-feira volta o sol, 9 e 14, e depois sol entre nuvens para sábado e domingo, oscilando entre mínima de 13 no sábado, máxima de 15, mínima de 9 no domingo, máxima de 16. De Porto Alegre, vamos para São José dos Ausentes. São José dos Ausentes, sim, essa é recorde, né? É recorde aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Certamente recorde no Brasil. Temperatura hoje amena em São José dos Ausentes, né? Quem puder tomar um banhozinho de açude, um banhozinho de sanga, aproveite, porque São José dos Ausentes vai estar com menos 4 graus. Olha, menos 4 graus, temperatura negativa, ou seja, nem banho de sanga vai dar para tomar, porque vai estar congelado, com menos 4 graus. Hoje à noite, São José dos Ausentes. A máxima foi de 5. Amanhã, mínima de 5, aí já dá uma aquecida, aí sim já dá para tomar um banho de sanga. Máxima de 15, mínima de 5. Na quinta-feira, chuva e frio. Máxima de 10, mínima de 8. Sexta-feira, sol entre nuvens, mínima de 7, máxima de 12. Mas não esquenta mais mesmo. No sábado dá uma esquentadinha, fica em 12 graus ali, tempo úmido. Mas no domingo já chuva e 4 graus de temperatura em São José dos Ausentes. De São José dos Ausentes, vamos para Santa Maria, no meio do estado. Vai estar de renguear Cusco em Santa Maria.
O senhor sabe por que chama renguear Cusco quando está muito frio? Não temos a definição ainda. Então, pois é, veterinário, estou perguntando para um veterinário aqui. Então, vou lhe dizer assim, renguear Cusco é o seguinte, sabe aquele Cusco tropeiro, aquele Cusco de campanha, Sim. cachorro aquele, né? Ovelheiro. Ovelheiro, mas aquele que sabe tudo de campo, que conhece geada, que conhece frio, pois ele fica, quando o chão está congelado, ele levanta uma pata para não congelar todas as patas, Sérgio. E aí ele fica em 3 patas, professor. E aí parece que ele está rengueando. Não, mas ele está popando uma patinha. Quando a outra congela, ele levanta aquela pata e vai alterando as patinhas. Pô, o Cusco está rengueando. Não está rengueando. Porque ele não é bobo. Se ele botar as 4 no chão, ele congela as 4. Sabedoria, né? Então, quando está de renguear Cusco, meu amigo, Santa Maria vai estar de renguear Cusco hoje de noite, 1 grau em Santa Maria. Olha, 1 grau... sensação deve ser -2. Amanhã, sol em Santa Maria, 8 graus a mínima, máxima de 16. Quinta, 2 graus, não chove em Santa Maria na quinta-feira, que bom. Santa Maria é muito castigada pelas chuvas, foi nessa última semana. Máxima de 14. Sexta-feira, ensolarado, 6, mínima de 6, máxima de 14. Um chuvisco no sábado, pouca chuva, mínima de 12, máxima de 13, e no domingo esfria, também continua frio, mínima de 5, máxima de 14. Inverno rigoroso é esse que está chegando no Rio Grande do Sul. De Santa Maria, vamos para a Rainha da Fronteira. Essa lá eu conheço o frio. Essa, olha, mas hoje Bagé está perdendo para Santa Maria. 3 graus de temperatura, mínima, máxima de 11, deve ter sido lá pelas 3 da tarde. Amanhã, tempo bom em Bagé, mínima de 6, máxima de 15. Quinta-feira, mínima de 1, esfria bastante na quinta-feira, máxima de 11. Sexta, 5 é a mínima, 14 é a máxima. E no sábado, 11 é a mínima, já aquece um pouquinho no sábado, máxima 14, o que faz vir um pouco de chuva. E no domingo já esfria para 5 na mínima e máxima de 13. De Bagé, vamos para Uruguaiana, na fronteira oeste. Uruguaiana, 3 graus é a mínima hoje, máxima de 13. Amanhã não tem chuva, mínima 10, máxima 15. Quinta-feira, mínima 3, máxima 15. Sexta-feira, mínima 7, máxima 15. Algum chuvisco em Uruguaiana no sábado, mínima 9, máxima 14. E o chuvisco já traz o frio de novo no domingo, mínima 3, máxima 13. De Uruguaiana, vamos chegar aqui então no litoral do Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, para encerrar nossa previsão do tempo. Hoje vai estar quente em Capão da Canoa, perto das outras cidades. 5 graus é a mínima, máxima de 14. Na quarta-feira, mínima de 10, já sobe a temperatura, máxima de 16. Quinta-feira, chuva para Capão da Canoa, mínima de 11, máxima de 14. Não é muita chuva, mas é. Na sexta-feira, mínima de 10, máxima de 15, sol entre nuvens. E aí volta a chuva no sábado, aí sim uma chuvinha um pouquinho mais forte. E no domingo também, sol entre nuvens, mínima de 14 no sábado, mínima de 10 graus no domingo. Vejam que chove, mas não é uma grande chuva, não é uma chuva assim daquelas que volta a assustar como assustou a da semana passada. Que bom, porque os rios precisam baixar, a temperatura também baixa com essa chuva e olha, frio e enchente, olha, não é essa história de que o gaúcho é superior ao tempo, ela realmente não combina. Não combina, isso aí é lenda. Ninguém é superior ao tempo, né? Mas antes de nós entrarmos aqui nos assuntos mais específicos, nós hoje falamos aí de algumas manchetes aqui nacionais e internacionais, né? A questão da guerra do Irã e de Israel, onde o Trump, Dr. Mauro, ontem anunciou assim, parece que assodadamente, um cessar-fogo entre Irã e Israel.
mas que durou bem pouquinho, porque os caras lá já saíram se bombardeando de novo, né? E agora à tarde o pessoal, entre eles lá, resolveram, não, nós vamos parar um pouco a guerra. Fizeram um offline. Cada um comemorou uma vitória da resistência e tal. Bom, será que o pessoal parou mesmo essa guerra com medo que os Estados Unidos entrassem, ou será que realmente já está todo mundo cansado disso, já está todo mundo estressado disso? O mundo já não quer mais a guerra, porque tem guerras que às vezes o mundo não dá muita bola, né? Tem guerra que o mundo não, mas tá, deixa lá, tá, que os loucos estão brigando e tal, não é o caso dessa. Israel, Irã, fechando o Estreito de Hormuz, né, professor? Isso repercute o preço da gasolina aqui. Abala a economia mundial. Abala a economia mundial. Em termos de economia, isso também pode abalar, inclusive, a nossa produção aqui, agropecuária e tudo mais, né, doutor? Bom, né, Lara, eu sempre digo, parece que nós estamos distante da guerra, mas como a guerra interfere até mesmo no nosso dia a dia, né? E agora eu estava aqui, né, nós estávamos vendo as notícias também, os intempéries do tempo, né? E pouco falávamos, né, sobre essas questões climáticas. E nós temos como referência os Estados Unidos, né? Para quem já foi para os Estados Unidos sabe que eles têm uma TV dedicada só à meteorologia de como vai ser o clima. E é difícil eles errar, eles acertam muitas vezes até por minutos como vai mudar esse clima. E aqui no Rio Grande do Sul, Lara, nós estamos vendo, né, estamos vivenciando isso, que é uma política nova que nós vamos ter que instituir, porque isso afeta não só as pessoas, mas os animais, né? Nós estamos falando de produção, nós estamos falando em momentos difíceis para a plantação, né? Os agricultores, né, principalmente lá da região também da fronteira, não conseguem plantar por causa dessa questão climática, né? E até onde isso deve impor à sociedade, né? Eu acho que é um novo momento e uma nova sociedade que nós estamos vivenciando e também um alerta, né? Se nós não cuidarmos, nós poderemos ter dias difíceis aí pela frente. Sim, porque pensa bem, agora o senhor esteve lá na Europa acompanhando a comitiva Farsul e tudo mais, sobre essa liberação do Rio Grande do Sul na questão da febre aftosa. Isso, em termos de economia, é fantástico, porque nos permite vender a carne gaúcha para o mundo. Os principais mercados, né, Lara, falando sobre a nossa ida à Organização Mundial de Saúde Animal, onde eu e o colega Gideão estávamos representando o Rio Grande do Sul nesse evento internacional. Primeira coisa que a gente vê, Lara, é que o Brasil é referência para todo mundo na questão de proteína animal, né? O mundo, às vezes, ele cria barreiras para certas circunstâncias do nosso produto, mas o mundo é dependente hoje do nosso país, principalmente na proteína animal. E essa discussão, né, que bom que agora o Brasil conseguiu essa certificação, porque abre possibilidades para outros países, Japão, Coreia do Sul, que são mercados consumidores de alto valor, né? E a gente sempre fala, o nosso produto ele agrega muitas vezes valor por ser um produto de qualidade. Os mercados consumidores querem adquirir o produto do Brasil e principalmente do Rio Grande do Sul, né? E a gente sabe que com isso nós teremos a oportunidade dos produtores terem uma nova demanda de outros países. Também tem a relação de não precisar mais vacinar, né? Que é o custo, isso numa grande produção, a oneração da questão da vacinação. Então, realmente, Lara, é um novo momento que o Brasil está vivenciando. Eu acredito que os produtores esperavam por essa certificação. E como é bom tu ir num evento internacional e ver a valorização dos países, que lá estavam representados todos os países, de todas as esferas, na África, da Ásia, da Austrália, nós tínhamos colegas, e o próprio Estados Unidos também estavam presentes lá, querendo saber sobre se o Brasil realmente está preparado agora para esse novo momento, e nós acreditamos que vai ser um momento realmente que vai dar um grande plus à produção de proteína animal. Mas é uma coisa que o brasileiro, olha... gosta de desprestigiar muitas vezes, não, né? Primeiro que a gente aqui tem essa dificuldade aí, né? De nos derreter sozinho. Às vezes tem que crescer de fora para dentro, como eu digo, né? Porque às vezes o Santa Casa parece que não faz milagre aqui.
Mas quando faz milagre, como é o caso aí, que hoje é reconhecido pelo mundo inteiro a questão da aftosa, aí é que o brasileiro tem coragem, tem determinação. Aí esbarra no problema da securitização, porque pegou enchente, pegou secas, 5 anos, então aí o cara, bom, agora estamos livres da febre aftosa, vamos vender. Tá, não, mas pô, olha, vai devagar porque pode faltar daqui a pouco uma forrageira, daqui a pouco pode faltar uma proteína melhor aí para poder engordar melhor o gado e tal, isso vai subir porque, né, nós estamos tendo menos área plantada porque o pessoal não... Securitização. Aí daqui a pouco tu consegue a parte da sanitária e esbarra na parte financeira, porque o senhor esteve lá na Europa tratando sobre isso, e a maioria dos países, não todos europeus, tem uma política voltada para o agronegócio. Tem uma política que vai desde o lado financeiro, sanitário nem se fala, né? Tem um planejamento, olha, aonde que nós vamos chegar com a pecuária daqui a 10 anos? Aonde nós vamos chegar com a produção agrícola daqui a 10 anos? E a impressão que a gente tem aqui é que, ao menos em termos de governamentais, não tem política nenhuma. É tipo assim, ó, bom, mete o peito na água e vai nada até onde tu puder, entendeu? Bola pra frente. Bola pra frente, não, e vai porque tu não vê uma linha, uma diretriz governamental. Eu estou dizendo bobagem ou isso porque é a impressão que a gente tem, né? Não, isso é real, né, Lara? E a diferença também de muitos países é que essa agricultura ela é subsidiada pelo governo. Né? Principalmente na França, nos países europeus, o governo ajuda os produtores, muitas vezes, com a produção e com a compra dessa produção. Né? Até mesmo tinha alguns protestos lá com a abertura do mercado europeu para outros países, teve, né, a manifestação dos produtores, porque sabem que depende dessa política de governo. E o nosso país, sim, ele cresce devido aos produtores, né, Lara? A gente sempre fala, o governo ele tem pouca interferência na questão do agro. O agro ele cresceu pela visão dos produtores, pelo mercado que esses consumidores conseguiram alcançar devido à sua eficiência e também pela necessidade dos países. Nós temos um estudo que daqui 20 anos nós teremos uma falta de demanda de proteína animal no mundo em quase 20%. Então o mundo olha esse contexto da proteína animal como um direcionamento até mesmo para o futuro, para que possa alimentar as populações. Então o Brasil tem muito a crescer, o Brasil ainda tem muito a desenvolver, mas ele precisa de uma política clara de governo para que possa definir quais os mercados que nós vamos vender, quais são as alternativas se esses mercados não comprarem, né? E é muito bom, Lara, porque nós tivemos lá a oportunidade de participar do jantar da CNA, ao qual fomos convidados pelo colega Gideão, estava presente a ex-ministra Tereza Cristina nesse jantar. Foi junto, né? Hoje senadora, né? Hoje senadora, e lá estavam os maiores mercados de venda de produtos do Brasil, né? As maiores empresas estavam presentes nesse jantar. E todas foram unânimes em dizer que é realmente o Brasil o celeiro da produção mundial, mas como nós falamos, o governo não pode atrapalhar nesse momento. Não, pois aí que tá. Não, aí que tá. Os caras lá têm... é um ponto-chave. Os caras lá têm subsídio, o governo compra a produção, o governo financia. Aqui, se não atrapalhar, já tá bom. Pô, é uma diferença enorme, né? E eu estou vindo agora da minha região, vim ontem, né, Lara? E eu vejo os produtores na beira da estrada, das rodovias, e é uma lástima, né? Porque eles estão vindo de um período difícil, estão entrando num novo período difícil, e eles não estão vendo o apoio governamental para que eles saiam disso. Né? E realmente produtor que tem 2 safras... Que não é nem pedir dinheiro, desculpa, Mauro, Exato. Não é nem pedir dinheiro, estão pedindo para prolongar o prazo de pagamento das dívidas, Exato. Que não podem ser saldadas em função das enchentes, em função das secas que aconteceram aí esses últimos anos. E o governo está tratando os produtores do Rio Grande do Sul como os demais produtores do Brasil.
diferenciando da tragédia climática que teve aqui no Rio Grande do Sul. E eu vejo que o setor produtivo, e eu falo muito com o pessoal nosso lá da Farsul, eles estão diretamente falando com o governo que o Rio Grande do Sul ele é diferenciado e deve ser tratado diferenciado pela tragédia climática que aconteceu no nosso estado. E se o governo não tiver essa visão, eu vejo que os produtores terão aí momentos difíceis aqui no Rio Grande do Sul. O problema é que aí entra a política, a politicagem. O que está acontecendo, e já teve aí o ministro esses dias falando, semana passada, que o governo não está tendo essa visão e não terá essa visão. Então, assim, infelizmente, o que nós estamos vendo na estrada, eu vou lhe dizer, não vai modificar muito, o governo federal não está nem aí para isso, tá? Ele já jogou todo mundo no mesmo saco, como o senhor está dizendo. Não, se fizer para o Rio Grande do Sul tem que fazer para todo mundo, e não é assim, mas há um ressentimento, há uma mágoa, porque boa parte desse time, boa parte desse público não apoiou quem está no governo hoje. Então aí quando mistura, né, não é política de Estado, é política de governos, né? Aí não dá certo, né? Professor Mário de Lima, vou até aí conversar com o senhor, porque o nosso assunto hoje é um assunto um pouco diferente, mas não dá para deixar de falar nisso aqui, né? Exatamente. Nós estamos assim, os produtores faceiros, uma vitória dessa fantástica, zona livre de febre aftosa, sem vacinação. Isso abre o mundo. Por outro lado, os produtores endividados não conseguem nem rolar mais a sua dívida, não há um espaço disso. Então, como é que faz? Né? Vai ter que... Pode nem vender patrimônio, porque boa parte do patrimônio já está, inclusive, como garantia, dado em garantia. Por outro lado, muitos produtores que estão aí tiveram as suas terras arrasadas pelas enchentes em algumas faixas, principalmente aí Vale do Taquari, do Caí e tudo mais, né, por onde a enchente veio descendo. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? E nesse momento que nós estamos vendo é que algumas coisas poderiam amenizar para que o Rio Grande do Sul desse um salto de crescimento no setor privado. E essas coisas que poderiam amenizar, primeiro, é a rolagem de algumas dívidas da produção, que hoje representa 40% da nossa riqueza aqui no Rio Grande do Sul, é a infraestrutura adequada para que não aconteça mais, ou para que a gente minimize os efeitos climáticos, né? Que a gente possa minimizar esses efeitos climáticos aí, das chuvas, das enchentes, né? E há uma briga hoje aí que está entre o governo do estado, o governo federal, de que o governo federal diz que repassou parte do dinheiro, o governo do estado tem o dinheiro, mas não consegue gastar porque tem uma burocracia toda aí que impede que esses projetos andem a contento, e cada vez mais parece que a solução vem da iniciativa privada mesmo, né? Nós aqui no Brasil, eu vou dizer uma coisa, o nosso erro aqui foi acreditar que nós dependemos ou vamos ser ajudados pelos governos. Isso foi uma tragédia cultural que aconteceu. Utópica. Sérgio, esperar por governo para resolver o problema das pessoas está morto. Governo não resolve problema, governo cria problema. Governo reúne, e cada vez que reúne para criar uma nova taxa, ou criar uma questão mais burocrática. Então, geralmente, as soluções que acontecem, elas vêm e acontecem, boa parte é da iniciativa privada. Essa questão da zona livre de febre aftosa, tá bem, o governo, né, fez ali alguma fiscalização e tal, mas não é. Quem se organizou foram os produtores que foram lá comprar a vacina e vacinaram. Se esperasse para que o governo fosse vacinar, não ia sair nada. Até hoje nós estávamos na questão da aftosa. Agora nós estamos também com essa questão dos financiamentos das obras de contenção, das obras
para impedir cheias, para impedir enchentes, e que hoje está todo o dinheiro na mão dos governos. Há alguma outra solução que não seja só na mão do governo central, do governo federal ou do governo do estado? Aqueles municípios que conseguem, né, ter algum tipo de gestão, que o problema é gestão. Teve aqui o Nardes esses dias, Augusto Nardes, o ministro Augusto Nardes, nos dizendo: o problema no Brasil é gestão. Nós não temos uma gestão adequada, nem por parte do governo federal, boa parte dos estados não tem e dos municípios nem se fala. Existe alguma outra saída ou nós vamos ter que esperar um milagre governamental para que a gente possa sair dessa situação de fragilidade climática que nós estamos vivendo? Bom, Lara, boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vivemos um momento muito difícil relacionado a essas alterações do clima e os impactos diretos na nossa infraestrutura. Então, atualmente, sim, hoje os recursos e as iniciativas para resolver os problemas, especialmente da infraestrutura, passam pelo cofre dos governos. E diferente de muitos anos, nessa situação, pelo menos momentaneamente, há recursos. Nosso problema é de governança. E essa governança exigiria a necessidade da iniciativa privada participar dessas discussões. Porque o tempo do governo é e dos governos é e o tempo da iniciativa privada, do mercado, das pessoas é outro. Então, um dos grandes problemas de governança que nós temos hoje é justamente a falta de compreensão da responsabilidade de cada ente. A gente não sabe qual é a responsabilidade do município, a gente não sabe qual é a responsabilidade do Estado e da União. A gente só vê os governos brigando quando as crises acontecem, mas, ao mesmo tempo, eles não apresentam nenhuma solução. Então, um dos elementos necessários para essa melhoria de governança, para solucionar esses problemas, é, primeiro, sim, ouvir a iniciativa privada, conversar, trazer, construir elementos, instituir espaços de governança onde a iniciativa privada possa falar, as pessoas possam falar e, obviamente, tomarem decisões, ao invés de simplesmente legitimar aquilo que foi decidido dos gabinetes. Pois então, essa é uma forma que países desenvolvidos fazem. Eles colocam a iniciativa privada, seja através das suas universidades, das suas entidades representativas, né? Lógico que não é o João, o Paulo, o Pedro, mas são as entidades que monitoram e acompanham os governos. Hoje um governo parece que é intocável. Fica tudo fechado a 10 chaves, ninguém consegue saber o que vai acontecer, como é que está acontecendo, por que está demorando. A solução para isso, vocês têm, dentro da parte da economia, vocês têm alguma fórmula que possa sugerir algum governo para isso, não? A fórmula que nós temos, que a bibliografia, as referências mostram das experiências que a humanidade, os países tiveram em relação à melhoria da gestão dos recursos públicos, é a participação da população. Obviamente que é a participação da população qualificada, né? Tu citaste ali as universidades, o setor produtivo. Não, porque quando tu fala em participação, a primeira coisa que vem na cabeça dos caras é o orçamento participativo. Exatamente, não, a participação qualificada. Aí o orçamento participativo virou piada, né? Exatamente. Os caras vão lá, se organizam num grupinho e tal. Não, através de entidades representativas. Para quê? Para levar as queixas e os anseios daquelas pessoas que são e organizações que são representadas, para discutir indicadores, informações, números, para que nós na mesma direção. Exatamente, mas trazendo conteúdo, né? Não só o posicionamento político ideológico, não, pelo contrário, nós temos que trazer elementos que conquistem resultados para toda a população, e isso parte da participação de toda a sociedade. Seria uma das formas, professor, a instituir como uma forma de gestão parceria público-privado, que hoje nem os partidos de esquerda já estão contrários a isso. Aliás, eu acho que um dos governos que mais fez isso foi o da Dilma, né? Parceria público-privado.
Então, daqui a pouco, esse tipo de modelo é um modelo onde o privado ajuda a conduzir o público de uma forma mais eficaz. Sim. Um dos elementos, uma das alternativas mais importantes ou mais acessíveis para realizar investimentos em infraestrutura atualmente, especialmente para adaptação climática, são as parcerias público-privadas. Por quê? Porque já existem experiências no Brasil a partir disso, especialmente na área do saneamento, onde a gente envolve não só a coleta de resíduos sólidos, o fornecimento de água, o tratamento da água, o tratamento do esgoto e principalmente, né, nesse aspecto de cheias, enchentes, as políticas de investimento em macro e micro drenagem. Então, hoje nós temos uma discussão bastante avançada no STF, que discute a necessidade de trabalhar a regionalização das políticas de saneamento para que não ocorra um impacto exclusivo nos locais, somente nos locais, mas se veja de forma mais ampla a resolução de problemas como enchentes, por exemplo. E o momento ímpar da proteína, o Dr. Mauro pode até nos ajudar nesse sentido, a proteína agora animal é o ouro do momento e provavelmente não, é do presente e do futuro. E nós temos uma excelência em sanidade. Inclusive tivemos num congresso, o Dr. Mauro em Gramado, nós temos um padrão de excelência na sanidade e na saúde animal. Temos condições de abastecer o mundo, podemos ser um grande player e vamos perder essa oportunidade porque não conseguimos prolongar, no mínimo que seria, as dívidas do produtor rural. Pois então, já está aí na linha conosco? Vamos aqui então com o doutor Matheus Klein, advogado, especialista em parcerias público-privadas como uma das alternativas também para financiamento de infraestrutura. Doutor Matheus, seja bem-vindo. Doutor, as vantagens das parcerias público-privadas como forma de gestão e até de financiamento, doutor? Boa tarde, colegas, boa tarde, amigos, boa tarde, telespectadores, colegas da mesa. Então, a infraestrutura, principalmente o ponto de financiamento, é um grande desafio que se encontra, né? Por quê? Assim, principalmente quando a gente enfrenta um país como o nosso, que tem uma taxa de juros básica muito elevada, acaba que esses investimentos são drenados para outros ativos, como, por exemplo, ativos do mercado financeiro, e não mais na indústria ou em ativos de transformação, como é o caso da infraestrutura, né? A parceria público-privada, qual o benefício dela, né? Ela acaba que desloca o eixo central da responsabilidade do financiamento do setor público para o setor privado. O que isso significa, né? Que num contrato de parceria público-privada puro, digamos assim, quem vai ser o ente, quem vai ser o responsável por buscar esse financiamento vai ser o setor privado e não o setor público. O setor público vai te dizer o seguinte: olha, eu vou te pagar uma contraprestação de um valor e dentro desse valor o setor privado vai ter que se organizar e buscar esse financiamento junto a instituições de mercado ou até mesmo com seu capital próprio para fazer um investimento numa determinada infraestrutura e com isso vai receber uma remuneração desse capital a um longo do tempo até ele ser amortizado. Claro que nesses contratos podem haver também aportes públicos, né? O poder público pode fazer frente com algum recurso, como é o caso que está sendo discutido nas concessões das rodovias hoje no Rio Grande do Sul, né? O governo do estado está disposto, então, nessas novas concessões, a fazer um aporte de recurso para que isso tenha um abatimento no valor da tarifa. A estrutura de capital e a estrutura de financiamento sempre foi um desafio gigantesco na área da infraestrutura, especialmente em períodos onde tu tem essa taxa de juros elevada. O que a gente sempre busca, né, colegas, é achar um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? Como é que nós vamos fazer para que esse ativo, para que essa infraestrutura, ela consiga sair do papel
e virar uma realidade. Depois de superar esse passo, passar dessa etapa, então, a gente conseguiu achar esse ponto de equilíbrio, conseguiu trazer um financiamento adequado para aquele ativo, a gente também tem a parte toda burocrática. O que é a parte burocrática que envolve, né? Fazer o projeto, estabelecer o que é o que vai ser licitado, o que vai ser passado para o setor privado, e aí sim depois tem o projeto que é da execução, que é quando o privado assume e vai fazer os projetos executivos para implantação daquele ativo. Doutor, aí vem um ponto que para mim é o ponto mais crucial, né? Por exemplo, hoje, o Rio Grande do Sul, o problema não é o dinheiro, porque o dinheiro, o Rio Grande do Sul tem o FUNRIGS, deixou de pagar dívida. O problema do Rio Grande do Sul hoje é justamente na hora da execução. Nós estamos 1 ano depois da enchente que aconteceu e não conseguimos colocar um único projeto estruturante em pé pela burocracia estatal. E aí não é privilégio do Rio Grande do Sul. Se fosse em Santa Catarina seria assim, se fosse em São Paulo seria assim, porque precisa fazer um projeto, contratar, fazer uma licitação. Aí aquela licitação, o cara que ganha, ou a outra empresa ajuiza uma ação, aí ele faz um recurso. Bom, quando cai na mão do ente privado, em primeiro lugar, ele já vai para as grandes empresas que têm preço, que não tem essa de fazer rolo. Quando o cara é privado, se o CEO lá está metido em rolo, ele não dura 2 dias ali, que os caras já tiram ele. Então, primeiro ele tem que obter preço. Geralmente, na iniciativa privada, toda obra na iniciativa privada ela é de 20% a 30% mais barata do que uma obra pública. Primeiro lugar é isso. Segundo lugar, a empresa contratada não executou, bota para fora na hora. Não está executando o contrato, tchau, vai reclamar para o Papa e bota uma outra empresa no lugar daquela. Não, na parte pública não. Aí precisa ter um tempo para fazer o distrato e depois chamar o segundo colocado. Então aí a coisa se arrasta de um jeito que o resultado é esse que nós estamos vendo, né? Que o gestor nem pode fazer diferente, porque se ele fizer diferente, o CPF dele que vai lá no Tribunal de Contas e Ministério Público e tudo mais. Agora, não dá mais para aguentar. Mais de ano e nós não conseguimos fazer uma obra porque a burocracia estatal não permite. Então, quando cai numa parceria público-privada, a primeira coisa que acontece, além de poder buscar recurso e tal, é que contrata quem tem o menor preço, quem tem condições, e se não está contento, já bota ele para fora e já começa a fazer com uma outra empresa. A agilidade é muito maior. Eu acho que esse é um dos grandes ganhos aí, que impede aí o que nós estamos vendo hoje, um monte de obra que começou e não terminou. Uma parte só, sem dúvida. A frustração nossa aqui em Porto Alegre, de ver que as compotas que suportam a água estão sendo hoje colocados sacos de areia. De 1 ano para cá, a grande novidade foi sacos de areia. Tecnologia que vem da Holanda, né? Não, é brincadeira. Mas o exemplo é a habitação. Por exemplo, as pessoas não têm onde morar, estão morando... Mas, Sérgio, eu acho que esse exemplo das comportas é uma questão emblemática. Das casas de bombas também. A reforma das casas de bombas não consegue ser feita porque... O DEMAI, teve aqui o Bruno Vanuzzi conosco. O DEMAI lançou uma licitação. Aí teve uma empresa vencedora lá, nem sei qual é a empresa, vencedora. Aí, a que ficou em segundo, terceiro lugar, sei lá qual, ingressa na justiça dizendo que a vencedora não podia assumir por causa disso, daquilo, daquele outro. Assume o segundo lugar. A outra que se sentiu prejudicada, não, nós vamos... Bom, aí o DEMAI tem que fazer um novo edital. Bom, resumo, gente. Nós estamos assim há no mínimo 6 meses numa briga judicial para ver quem vai fazer a reforma das casas de bombas e não consegue fazer. E ai do prefeito Melo que resolva dar um canetaço nisso,
que no outro dia a polícia está batendo na casa dele, vai preso. Então, essa, doutor, eu vejo que é uma das grandes coisas, a agilização dos processos de contratação e o barateamento disso, porque quando a obra é privada, ela sempre é 20%, 30% mais barata que uma obra mais pública. rápida. Mais rápida e mais barata. Assim, Lara, o que a gente tem pregado, digamos assim, né, para tentar modernizar e agilizar esses processos, né? A própria nova lei de licitações trouxe alguns dispositivos de contratação integrada e semi-integrada. O que seriam esses sistemas novos, assim, né? Onde o poder público ele simplesmente faz um anteprojeto e, com base nesse anteprojeto, é licitada a obra, deixando a cargo do privado fazer os projetos básicos e executivos para a execução da obra. Isso diminuiria muito o custo de transação. Na parte do governo do estado, que recebeu recurso federal para o FUNRIGS, se tem a notícia de que o Tribunal de Contas da União havia feito uma recomendação para não se utilizar deste instrumento e recomendou que fosse primeiro contratado os projetos executivos para depois ser feita a licitação. Então, isso acaba um entrave provocado pelo próprio órgão de controle da União para que não fosse utilizado esse tipo de instrumento, né? E acaba que isso traz mais e mais burocracia. E essa parte da licitação, aí, vamos lá, vai ter que fazer uma licitação para contratar um projeto básico, aí todo um procedimento que é caro, é moroso, é um procedimento, sim, que tem inúmeras variáveis, para depois de aceito esse projeto básico, que foi licitado, para aí sim tu fazer a licitação para implantação daquele ativo. Isso é um tempo gigantesco. O custo de transação disso aí é muito alto. E quem acaba sempre pagando por todo esse custo, não adianta, é o contribuinte. Não, no final, o contribuinte vai pagar. É quem está em casa. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Aqui está me dando exemplo aqui o Nova Roma. Presidente Mauro, da ponte de Nova Roma. Sim. Aí o pessoal cansou, não vai esperar Estado, foram lá, fizeram a ponte, eles mesmos, está lá, a ponte feita em tempo recorde. Né? O governo do Estado está com dinheiro, quer gastar, não pode, porque aí um tribunal lá diz que não pode ser feito dessa forma, tem que ser feito de uma forma mais burocratizada. E assim nós vamos indo, e assim é o Brasil, que não dá certo. Eu acredito sim em parceria público-privada como uma das soluções para não deixar solto o poder estatal. Senhores, hoje ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia, do senhor, da senhora, da família. Daqui a pouco tem mais Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Abriguem-se que está frio, né? E fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença de todos vocês. Grande abraço e uma boa noite. Fiquem com o Jornal da Gazeta, que está chegando na RS Play TV.